Ei, som, teste, som. 1, 2, 3, testando. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso Triplamente Podcast. Eu sou a Marina, estamos aqui com a Natália e com a Nicole. E a gente veio compartilhar com vocês tudo que a gente vem aprendendo aí no nosso caminho. E também aprender junto com vocês, o que vocês tiverem aí para trocar junto com a gente. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre a escuta. Por que a gente tem tanta dificuldade de escutar os outros e de se escutar também? Tá, a gente veio aqui porque a gente quer falar. Mas alguém escuta? Alguém te escuta? Por que ninguém se escuta? Porque a gente não tá escutando a gente mesma, né? A gente não escuta nem a si próprio. O outro, então, muito mais difícil, né? E eu acho que hoje o maior problema do que tá acontecendo no mundo geral é a falta de escuta. Ninguém escuta. Tá todo mundo só ouvindo. Aham. Passando despercebido. Ouvir, escutar mesmo. De escutar, verdade. Prestar atenção em estar ali pro outro, não esperando responder. Rola isso? Não rola. A gente tá aqui pra falar, porque a gente já é um escutador, né? A gente já escuta muito. E agora a gente quer falar. É nossa vez de falar. E a gente quer ouvir também, mas a gente quer... Ouvir não, a gente quer escutar, que a gente quer mais profundo, mas... E eu acho que isso vem desde criança. Porque, pra pensar, pelo menos na minha realidade, os meus pais não escutavam aquilo que eu queria demonstrar pra eles. Eu queria expor, às vezes, uma emoção e não era escutado. Não por erro deles, nem nada disso, mas por talvez não entender também a situação e ter consciência disso. Mas, às vezes, a criança tá esperneando, querer demonstrar alguma coisa e você não é escutado. Então, desde criança, a gente já vem com esse sentimento. E agora a gente quer falar. A gente quer expor, a gente quer alguém que ouça. Né? Eu acho que assim, ninguém aprendeu, né? Nem eles aprenderam a escutar, a gente perdeu essa escuta. Eu não sei se... até nas minhas anotações, assim, eu escrevo muito assim a gente tem uma escuta seletiva ou a gente tem uma escuta ativa, né? Porque hoje em dia a gente escuta o que a gente quer. E só o que a gente quer. E só o que a gente quer. E o resto tá lá, deixando passar, sem perceber, deixando acontecer, né? E falou uma vírgula que não tá afim de ouvir, já bloqueia ali, ó. E ignora. Escuta seletiva. Escuta seletiva. Hoje em dia é uma escuta seletiva, não uma escuta ativa. Mas eu acho que isso é um exercício, né? Não? É um exercício, uma atividade ali que você tem que fazer o tempo todo. Porque senão a gente fica na mente, mas na nossa mente ali, que tá falando alguma coisa o tempo todo pra gente, a gente também não tá escutando ela, né? O que nossa mente tá falando, a gente não tá escutando. E o que o externo tá falando, a gente não tá escutando. Então, assim, parece que a gente tá vivendo um ruído, né? É um ruído sem fim. Que a gente não aprende a se escutar e não tá escutando nada do que tá acontecendo ali. E começa a gente se ouvindo, que também a gente não aprende isso em nenhum momento. Nenhum momento. Durante a vida a gente não aprende. A gente depois começa a buscar, né? Começa a adquirir algumas ferramentas pra se ouvir, mas não é ensinado desde pequeno a gente se ouvir. E o que você tá falando? Você já parou pra pensar o que você fala? O que você tá falando? Você tá escutando o que você tá falando? Né? Pra você e pro outro. Porque às vezes você tá lá fazendo o maior discurso e tá só no automático, você não tá nem ouvindo, né? Não tá nem escutando o que você tá falando. Não é uma prática, né? Já tá assim só no automático. Mas na hora que a gente para pra escutar, nossa, olha o que eu falei pra Natália. Olha o que eu falei pra mim. E o impacto que isso tem em cada pessoa. Porque eu posso construir e destruir o tempo inteiro. A gente tá construindo e destruindo. Né? Fica no neutro também, de não levar nada, de zero conteúdo, né? Você não tá construindo nem tá destruindo e tá todo mundo só falando blá 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 e nada, né? Ao mesmo tempo. E aí? Porque o corpo fala, a mente fala, tudo fala, só que a gente não escuta. E se a gente não para pra escutar a gente, muito menos o outro. Na hora que o outro começa a falar ali na terceira palavra, você já tá pensando, nossa, que hora que vai parar de falar? Ou que horas que vai me dar minha brecha ali pra eu falar? Ou você já tá reativo, preparando a resposta pra, sei lá, retrucar, argumentar e nem para pra pensar no que a pessoa tá falando.
E agora, se eu perguntasse pra você, quanto tempo que você fica sem interromper? Você consegue escutar o outro sem interromper, deixar ele falar ali, ó, esgotar. Às vezes falar até sem vírgula, assim, que você fala, gente, não tem um ponto final, não tem um... Que a pessoa sai falando. Vê quanto tempo que você consegue não interromper. A questão acho que não é nem não interromper. É a gente, porque a hora que a gente percebe, a gente se desliga. Eu vou estar lá falando, e você tá aqui, putz, sabe o que quer? Putz, precisava na padaria. Já viajou. Você deixa ela falando, você fala, foda-se, esse assunto aí eu não tô... Né? É dele, não quero saber. E se ele tá falando pra você, é porque ele tá precisando falar pra alguém, né? E escutar pra quê? Não é? Mas escutar pra quê? Ninguém acha que precisa escutar. Tipo, quer falar, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra, vai procurar alguém que te escute, porque ninguém quer escutar. Eu acho que tipo, assuntos hoje mais é como profundos, se fosse... né? Assuntos mais profundos, a gente tem mais dificuldade das conectar. Pessoas escutarem, né? Eu acho que porque pegam feridas delas, né? Você mostra suas feridas pro outro ali que também não tá querendo ver o que você tem, né? Uhum. Deixa eu ver a Nicole do jeito que ela é ali, que... Se eu souber as feridas, os traumas dela, pra quê que eu vou querer isso pra mim, né? Vou querer acolher aquilo. Né? E quando a outra pessoa tá falando, né? Por que eu vou querer saber daquilo tudo, né? Então eu acho um pouco mais complicado é quando começa esses assuntos um pouco mais profundos ali. De, putz, uma frase me pegou. Putz, sabe o que é, mano? Nossa, tava vendo um filme. Uma frase ali me tocou de um jeito que aquilo me doeu. O outro não tá preparado pra isso. Ele quer que você fale, sei lá, de qualquer bobagem. Tipo, o filme foi legal? Foi legal. Foi gostoso. Foi massa, foi no cinema e, sei lá, fofoquei de não sei quem. Não a parte que você tem que refletir, né? Exato. Que puxa assim, pega lá na feridinha. É o oi, tudo bem? E você quer que a pessoa responda oi, tudo bem? E já encerre por aí. Se alguém for contar um problema, alguma coisa, Exato. aí tipo, não, tchau. Tô com pressa, olha, né? Ninguém quer saber, ninguém quer aprofundar, ninguém quer dizer nada, né? Tanto é que em muitas línguas diferentes, por exemplo, no próprio italiano, quando você vai falar oi, tudo bem, a pessoa realmente vai responder que não tá bem, não sei o que lá. Você não pergunta se tá tudo bem. Quando você cumprimenta a pessoa, você fala bom dia e tal. Formalmente, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando você pergunta tudo bem, a pessoa realmente vai te explicar se tá tudo bem, entendeu? A gente não tem esse hábito aqui. Aqui o tudo bem Tá tudo sempre bem. E só se você tiver intimidade que você vai falar, não, sabe o que aconteceu. Dificilmente ainda fala, né? Muito difícil. Muito a tendência difícil. É ficar quieta. Assim, se tiver um tempo ali pra você falar com a pessoa, você até fala. Mas também no dia a dia corrido, às vezes a pessoa, você quer falar, não. Sabe por que eu não tô muito bem? Daí a pessoa, tipo, nem mas às vezes ouvir, você então você nem fala, né? Às vezes você não quer compartilhar também, né? Muitas vezes a gente não quer nem falar. Mas a grande questão do que a gente tá falando aqui é o que isso tem implicado, o que tem acontecido, né? O que isso tem gerado? Porque essa não escuta tá fazendo com que ninguém entenda ninguém. Exato. Desconexão total. Ninguém tenha paciência com ninguém e que a mensagem fica toda, né? A gente interpreta, a gente supõe o tempo inteiro, a gente coloca palavras na boca da pessoa, porque como a gente não teve a paciência, digamos, né? Acho que talvez até compaixão mesmo, de parar para olhar no olho da pessoa e escutar o que ela tá precisando, querendo comunicar ali, né? A gente pega e tá desentendendo sem precisar desentender, criando problemas. E empresas é o maior problema que a gente tem na comunicação. Tipo, muita coisa, até financeiramente, né, poderia ser evitada se todo mundo comunicasse exatamente, se todo mundo escutasse. Então, tipo assim, no problema da comunicação não é nem falar, porque o blá 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 tá todo mundo o tempo inteiro. Só que do blá 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 que você falou, qual que é o X que eu tenho que reter aqui? Que realmente você quer chegar no que ponto comigo? Né? Pra eu falar assim, então tá, Nath, você falou isso, então você quer que eu faça isso? É isso? Esse é o seu problema? E parar pra escutar mesmo, entender o que você tá esperando, o que você quer de mim, e aí sim eu te entregar um resultado.
né? Eu ficar aqui, né, só ouvindo, né? Total. E aí eu pego um X ali da coisa que você me comunicou, que eu achei que ali era importante, não falo o que eu entendi, que às vezes eu posso ter entendido outra coisa totalmente diferente, né? Vou lá, te entrego o negócio e não era nada daquilo, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu o tempo inteiro é isso, né? E isso nas nossas vidas, o tempo inteiro. Como que é isso? Com o seu pai, com a sua mãe, né? Às vezes vai pedir alguma coisa, tá, eu sei, pode deixar. Né? E às vezes não era nada daquilo, ele só começou a frase, ou a gente já completa a coisa, né? E aí, quanto que a gente perde? E aí, na hora que a gente para assim, tá, quanto que você conhece das pessoas que estão junto de você? Vou começar de pai e mãe, os irmãos, né? A gente já conversou sobre isso. Quantos que você conhece? Porque a gente não conhece nem a gente. A gente não conhece nem a gente. Porque a gente não para pra escutar, Exato. pra investigar. E aí, na hora que a gente para, bati. Demorou. Se a gente não escuta, né? Se a gente não para e fala, vamos nos conhecer, porque como que eu vou conhecer qualquer pessoa se eu não escuto? E aí eu acho que eu tenho uma profissão muito legal, porque faz com que eu escutando o outro, eu me conheça e falo, nossa, tá, mas a Nicole acha isso, é assim, da vida dela e a minha, né? O tempo todo que eu falo que é muito louco, a pessoa ficar lá escutando, né? Você escuta tudo, né, absorve aquilo, eu tenho que esquecer que eu existo, porque senão eu vou falar, nossa, mas assim com ela, assim comigo. E aí eu vou me perder no meu. E aí eu não vou saber o que fazer com ela, não vou saber como perguntar qualquer coisa, porque eu tava lá viajando na minha história, né? Então você tem que soltar, né? Você tem que soltar quem... Nossa, eu tô lembrando aqui do meu processo de coaching com a Marina. O tanto que eu falei. Eu acho que foi a primeira vez que eu me escutei. Que eu realmente, fazendo os exercícios, eu me enxerguei ali, sabe? E alguém parada realmente me ouvindo, com atenção. E do nada, às vezes eu trazia uma coisa minha, eu falei, então, você tá vendo como conecta com aquela primeira lição lá? Aí eu falo, caraca, olha como funciona. Sabe assim, tipo, eu nunca tinha me sentido tão escutada como foi no coach. E aí eu comecei a perceber o que era realmente a Nicole, o que não era, como que eu ia direcionar a minha vida, como que eu ia seguir, o que era importante pra mim, o que não era. Nossa, a gente... Agora pensando, eu falo, cara, você me escutou pra caramba. E escutar afeta a gente, é por isso que a gente não quer. Agora eu tava pensando nisso, por que ninguém escuta ninguém? Porque escutar afeta. Pergunta pro seu pai, tá, pai, qual foi sua época mais difícil da sua vida? E na hora que ele começa a contar... Aí você já, foi aquilo que eu falei, você não quer escutar o outro, você não quer porque saber o trauma do outro, você não quer saber as dores do outro. Você quer perguntar se tá tudo bem, você quer que a pessoa responda? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque a hora se ele falar, não tá tudo bem, e você vai acessar aquela dor, aquela cor, né? Não necessariamente dor, né? A gente tá falando aqui, mas vai acessar ali aquele o outro momento. Um pouco mais. Você vai conhecer o outro, você vai ver mais o outro. A gente não quer, porque vai ser espelho, né? Você vai ver no outro, vai bater em você ali e vai fazer você refletir. Então, na verdade, acho que a gente tá... Vai fazer você se conhecer, né? Então, assim, a gente tá nessa não escuta, porque a gente não tá querendo se escutar, a gente não tá querendo se conhecer, né? Claro que, graças a Deus, tá vindo aí uma onda de escutativa, muitas, né? Da CNV e tudo mais. De muita... Eu falo, tem muitas ferramentas hoje, né? De autoconhecimento, assim, que tá trazendo o povo para esse lugar aí de a gente se conhecer mais, mas ainda tem muito, né? É muita resistência, ninguém aprendeu a escutar, né? Eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito legal, eu vou ler pra vocês, tá? É do livro Dicionário dos Símbolos, e ele fala assim: o verbo entrou pela orelha de Maria. E o trecho é: alegra-te, Virgem Mãe de Cristo, que pela orelha concebeste. Então, porque está escrito dentro da Bíblia, né? Não aqui falando de religião, mas nem nada, que Maria concebe Cristo na escuta do Espírito Santo. Né? Então, assim, o quanto essa escuta... Imagine se ela tá lá, sei lá, tipo, mano... distraída. Desconectada. Não é? A sala não precisa escutar, não, nem vem, né? Então, assim, ó... Ele fala, né, até tem várias passagens, assim, eu não sou católica, mas
tem várias passagens da Bíblia que falam, né, que minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então você fala, pô, e aí? Você quer que te escutem, né? Tá falando o tempo inteiro. E aí? Coloca teu ouvido, né? Imagina se Maria tá lá, sei lá. Distraída, rolando o feed. Sabe? Com um monte de coisa na cabeça. Né? Não teria ouvido, não teria tido essa escutativa, né? E se ela também não tivesse, talvez, em silêncio pra escutar? Porque a gente também vive no caos, né? No caos de toda hora a gente tá ligando música, toda hora tá assistindo alguma coisa e o silêncio. Exato. Sem o silêncio a gente não se escuta. Não existe, não né? existe. É só uma ilusão. E aí, por que a gente tem tanto medo, né, de se escutar? A gente tem que responder isso, porque aí a gente vai conseguir ir começando, não precisa parar de uma vez e já, agora vamos escutar. E se forçar, até porque não é por aí. Mas aí, por que você tá tendo que colocar tanto ruído, tanto barulho? E por que você não quer escutar o outro? Qual que é o problema? O que tá acontecendo? Né? Então, por que tá doendo parar pra escutar? Exato. A sombra surge, né? Por que tá doendo, assim, parar um segundo e falar, olha, o que você precisa? Né? E por que às vezes a gente tem tanta necessidade de ser escutado? Na hora que a gente vai buscar ali, a gente sabe que talvez não vai ser escutado. Às vezes eu vou procurar uma pessoa e a pessoa não tá afim de escutar. E olha como que a gente fica frustrado. E a gente guarda e carrega aquele problema que talvez seria dissolvido ali mesmo. A gente já ia só desabafar e já ia estar ali, ó. Talvez até 100% resolvido, porque a gente só precisava que alguém escutasse a gente, sem julgar, sem nada, só escutar. E a gente não conseguiu arrumar ninguém pra escutar. E aí a gente guarda aquilo ali, né? Que vai depois gerar um monte de coisa. E a gente só precisava que alguém parasse e escutasse. E eu acho que a gente ser escutado é uma forma da gente se sentir amado também, sabe? Tem uma frase aqui que eu trouxe. Total. A gente ama a pessoa que escuta bonito. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. Total. É isso. É do Rubem Alves. Tipo, a gente se sente bem com quem quer escutar a gente porque existe uma troca, existe uma conexão. Agora, quando a gente tá conversando com uma pessoa que nem olha no nosso olho, tá fazendo outra coisa... eu tenho uma amiga que trabalha comigo que ela fala, sai do celular, sai um pouquinho do celular. Porque às vezes você tá ali distraída, conversando, você não tá conectada com a pessoa naquele momento. Então, até na casa dela, eu falo, deixa o celular ali de lado, porque eu vou tomar um vinho e eu não vou ficar mexendo no celular. Vamos nos conectar e vamos conversar aqui, trocar, né? Um papo legal. E eu acho que até as nossas conversas é disso, assim, a gente se conecta por conta disso, né? Uhum. Fazer essa troca, né? Eu acho que é bem isso, assim. Essa troca, essa conexão que a gente não... tá perdendo. Se perdeu, na verdade, né? E aí? Se perdeu muito. E eu vejo que hoje em dia a gente tá tentando recuperar ali, né? Sim. A duros esforços, com tanta coisa que nos tira daquele momento presente, né? Com muita informação. Também a gente tem que levar em consideração isso, né? O mundo numa velocidade gigante, né? Que eu, pelo menos, não tô conseguindo acompanhar. Acho que a maioria... Eu me recuso a acompanhar. Maravilhoso. É isso. Me recuso total. Porque não dá pra acompanhar. Acho que eu não tô indo contra, mas tá tudo bem. Não, exatamente. Mas sabe que você tava falando isso aí, eu tava pensando aqui, né? Que não é falta de diálogo. O diálogo até existe muito, principalmente nos relacionamentos ali. Então, quando eu vejo alguém que tá em crise ali, né, nos relacionamentos, e eu falo, tá, mas vocês estão conversando? Não, a gente já conversou, a gente já falou disso um monte de vezes. Mas é por quê? Porque ninguém escuta. Porque na hora que você vai tocar no assunto, todo mundo já supõe que é a mesma coisa, né? A famosa DR ali. Não, então ela vai falar que a mesa é preta novamente e que aí eu deixei o copo aqui. Mas não, ela ia começar falando que a mesa é preta, mas aí a cortina... Mas aí a pessoa já cortou, já não tá ouvindo, já desligou. Então, o que adianta ter o diálogo que senta duas pessoas ali e estão fingindo que estão se escutando? Então não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que não é o diálogo que é o problema hoje. Não é, porque todo mundo fala e fala demais. Até demais, blá, 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 blá. Né? Vai em qualquer lugar, vai no restaurante, chega nas empresas, o que mais tem a gente falando. Você não tem silêncio ali. Mas quem tá escutando quem? Quem tá ali pra resolver?
E pra entender, então tá, eu ouvi que a mesa é preta e aí você quer que troque a cortina. Tá, e o que eu posso fazer pra você? Não, pra mim não dá trocar a cortina. E aí a gente posicionar e tentar se entender na escuta, né? Na escuta. Então não é a falta de diálogo, é a escuta. E também a questão da escuta, tem gente que... Tem gente não, né? A gente faz isso. Eu tô bebendo tudo. Nossa, me perdi agora. A questão da escuta é você realmente se interessar e entender. Porque às vezes a pessoa tá te falando uma coisa, o problema é a mesa preta. Mas se você investigar um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais com a pessoa, você vai ver que não é a mesa preta. É porque aquela mesa, talvez, daquela jeito, se virar ela ali, já resolve o problema. Mas a pessoa acha que o problema é a mesa preta. Às vezes a pessoa nem sabe exatamente qual é o problema e você tem que dar uma investigada melhor. A pessoa não se escutou fazer ela que é a mesa refletir. preta. Exato. A pessoa Agora... não se escutou que é a mesa preta que tá incomodando ela. Exato. Mas que não aí... né? E talvez você talvez vai desenvolvendo aquilo. E só quem... se você estiver escutando que você vai... E quem tá disposto até essa escutativa de também questionar e entrar num acordo. Não, a pessoa às vezes quer do meu jeito. E aí... vai falando que é a mesa preta, mas ela nem sabe que não é a mesa preta. E aí, se tivesse alguém chegasse aí e falasse pra vocês, Nath e Nicole, aí cada uma fala o que acha. Tá. Como que você resolveria esse problema da escuta? O que você sugeriria pra quem tá ouvindo a gente agora resolver esse problema que é de todo mundo, né? Por mais que você trabalhe com isso, já seja um dom, digamos assim, porque pra mim era algo muito fácil, sempre foi muito fácil escutar. Até porque eu queria ficar quieta mesmo, não queria que ninguém soubesse nada, eu queria mais era escutar mesmo. Deixa eu saber tudo sobre você e como ninguém lembra que você existe mesmo, porque todo mundo só quer falar. Ai, que horror. Então nunca... É verdade. É verdade. Ninguém tá tão preocupado com você, né? Tá todo mundo preocupado com dele, querendo falar. Porque comigo? Comigo. Porque é minha vida, porque é minha história. Na hora que você vai falar, olha, aí a pessoa escuta uma frase e já volta pra si. Não. Que nem aquelas pessoas, a gente fala, né? Eu tô doente. Nossa, menina, mas eu tô doente. Não, na desgraça. Eu achei incrível que na desgraça o povo escuta. Você fala, nossa, peguei uma gripe. A fofoca todo mundo. O povo escuta. Mas é porque daí não pega na ferida, não pega no porque que aqui a gente tá falando de precisa. Superficialidade, você tá falando do outro, né? Então não é. Exato, não vai tá falar falando do outro, tá falando de mim. Mas aí voltando. O que vocês falariam, né? Que dica que vocês dariam aí, que vocês pensam pra gente melhorar isso? O que você acha que seria uma solução ou um passo pra dar pra gente escutar mais, pra gente estar mais presente, pra gente estar ali pro outro, pra gente resolver os conflitos e a gente tá melhor, viver em harmonia com a gente mesmo, com o outro e saber com quem a gente tá lidando e com quem a gente tá trocando. E eu acho que isso traz mais felicidade, menos conflito, menos rolo, menos desentendimento. Eu acho que eu comecei a melhorar, na minha opinião. Sou uma pessoa ansiosa, então a parte de meditar, começar a ficar mais em silêncio. Antes eu chegava em casa, quando eu morava aqui em São Paulo, eu chegava em casa e eu tinha que ter um som. Eu tinha que ter o rádio ligado. TV ligada. Alguma coisa ligada, porque eu precisava escutar alguma coisa, mas é não vontade de me escutar, né? Tá sozinha dói, né? Exato. E a partir do momento que você começa a ficar em silêncio, quando você fica com muito som, aquilo te perturba, aquilo, né? Agora, ficar em silêncio me conecta e quando eu vou conversar com alguém, eu consigo ficar em silêncio e ouvir a pessoa, tá ali pra pessoa, sabe? Não sou perfeita, estamos aprendendo, estamos nesse caminho, mas a minha ansiedade de ter sempre um som, de ter sempre, tá com o celular, brincam comigo que eu uso muito celular hoje, mas já usei muito mais. Sabe? Eu trabalhava com o WhatsApp, então ter uma mensagenzinha lá com um umzinho no WhatsApp era morte pra mim. E me desligar um pouco disso me fez me conectar mais comigo e assim eu consigo escutar mais alguém, assim. Então você começou com você mesmo, silenciando pra você, pra você pegar e retomar essa escuta de Nicole, pra depois ir tentando escutar o outro e ampliando para o outro. Perfeito. Começa com a gente mesmo, né? E você, Nath? Estamos tentando, né? Estamos tentando, estamos aqui na tentativa. Eu acho que o que me ajuda um pouco mais hoje, né? Porque tá, igual a Nicole falou, tá todo mundo aí no caminho, né? A gente tá tentando.
Na verdade, não é se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir, né? Porque o outro tem a história dele e tudo mais. Mas é entender o outro, né? O que o outro tem ali pra me dar. Então, assim, eu tento, quando tô numa conversa um pouco mais profunda, assim, é não tentar trazer pra mim o assunto, né? Do tipo, tô gripado. Você fala, você não sabe. Nossa, peguei uma pneumonia, que você aumenta. A comparação a comparação com... Que não é sobre você, né? Exatamente. Não é sobre mim, é sobre o que a pessoa tá ali dizendo, né? Então, isso facilita, porque daí você vai tirando aqueles pensamentos ali de... porque eu já fui também, né? Sei lá, porque eu fui viajar, fui pra França. Automaticamente você quer falar, eu também. Porque eu já fui pra Suíça. Exato. Eu já fui pra França e pra Suíça. Né? Então, assim, deixa a pessoa, para deixar o outro falar, pra ele trazer uma história, né? Pra ele contar uma história dele ali pra mim, né? A verdade do outro pra mim, né? Então é um trabalho, né? Não é fácil, porque automaticamente a gente quer falar, nossa, também você foi pra aquele lugar? Nossa, aquele restaurante é muito bom, né? A gente fica nessa, né? Mas daí a gente... É um trabalho, né? É um trabalho diário ali de falar, deixa eu ouvir o que essa pessoa... Porque as pessoas são interessantes. Total. Né? Elas são interessantes. Elas têm história, muita história pra contar. Então, assim, deixa eu saber quem é você, sabe? E a hora que vem uma mensagem de tipo, eu também fui. Eu falo, Natália, você sabe, a minha história eu conheço. Né? Então deixa eu conhecer o outro. Eu acho que isso me ajudou muito. Permite conhecer o outro, né? Eu acho que pra mim, assim, facilitou bastante. Que top. E pra você? E pra mim? O que eu faria de dica? Hoje, pra aumentar a sua escuta ativa. Eu acho que a gente pode começar com quem é mais próximo da gente, né? Pra aumentar essa escutativa. Então, porque se você já começar com o vizinho que tá subindo o elevador, né? Ou com a tiazinha que você encontrou mais ali. Fácil, né, não? Talvez seja mais difícil, porque você não tá com saco, né? Saco, vou falar. Você acha mais, talvez, mais difícil? Porque às vezes você vai escutar e você vai falar... Às vezes você vai escutar, mas você não tá escutando. É mais difícil. Agora, assim, agora o núcleo aqui, né? Tá. Escolhe uma pessoa que você acha, assim, que... Essa pessoa é muito importante pra você. E que vale a pena escutar o que ela tem pra dizer, que talvez ali, ela tá sofrendo, não tá muito legal, não tá muito bem. Mas escuta um pouquinho só. Não precisa escutar, não precisa fazer uma pergunta pra pessoa, só deixa ela falar a banalidade, sabe? Assim, do dia a dia, mas pra escutar e escuta olhando nos olhos. Olhando nos olhos dessa pessoa só. E aí você já vai ver como que ela já vai te responder de uma forma muito diferente, assim. Sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, alguém que você ama muito, seu namorado, sua namorada, que tá ali. Então, aí você já vai ter um retorno disso de uma forma diferente. Não tô falando pra escutar problemas, pra perguntar nada. Só tô falando pra parar e escutar, que seja que a pessoa, eu vou no banheiro, tá? Aí você fala, tá. Você já vai ver que isso já vai te dar uma coisa diferente, sabe? Você já vai ter um retorno. Essa pessoa vai ver que você tá presente, que você tá por ali, tá com ela e que ela pode contar com você. Você já vai se sentir mais conectado. E daí você vai ampliando um pouquinho. Então, começou no banheiro, você escutou que ela vai no banheiro. E aí você vai ampliando para outras coisas. E isso aí já vai te dar vontade de escutar mais, porque você tá recebendo. Você não tá perdendo nada, você tá ganhando. Tá ganhando presença, tá ganhando conexão, tá ganhando amor. Então, acho que seria por aí, sabe? E também, né, igual a Nicole falou ali, do negócio de se escutar. Então, vai abaixando o som. Vai percebendo o que tá passando na sua mente, vai escutando a sua mente, vai escutando o seu corpo, o que ele tá gritando, e vai escutando a si mesmo, o que você tá falando por aí. Observa as palavras que você tá falando aí, você tá construindo, tá destruindo a galera toda, pra você mesmo, o que você tá falando aí, você tá falando palavrão, você tá falando alguma coisa aí. Só gira, só aí, mano, é isso aí, velho. Porque, né, isso tá muito construtivo, né? Porque às vezes a gente para pra pensar, 90% do tempo a gente fala, é isso, mano, velho, ok, é isso, mano, velho. Né, então, e também, vamos ver, né, o que a gente tá falando, né?
Mas acho que é isso. Agora a gente E quer por hoje escutar tá beleza. as histórias das pessoas. Quem quiser compartilhar, Super. né? A Isso. gente... Eu acho que a ideia Manda aí pra gente. do podcast aqui é isso, né? É isso, compartilhar a história, compartilhar, às vezes, uma frase ali que viu e mexeu, né? O que aquilo de profundo tá dizendo? Né? O que aquilo tá te tocando? O que aquilo tá... Uma pessoa que passou, você escutou uma frase ali de alguém. Conta do seu processo de escuta, o que Do você vai processo de fazer aí, o escuta. que melhorou, o que mudou na sua vida. Porque também não tem uma única verdade, Comece né? agora. Não tem uma Comece verdade. já e comece já, né? E assim, não Porque tem se uma deixar pra verdade, amanhã, né? você vai esquecer. Começa por aí, começa hoje. Começa Não, agora. verdade. Você começou de um Não. jeito, Nicole começa de outro, eu começo de outro. Às vezes pra Encontre mim a sua funciona. maneira, mas comece. né? Vai ali no processo que vale a pena. Vale a pena. Né? Sim. É nóis. É nóis.